Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Preço do sebo bovino tem novos reajustes positivos. Safra de grãos e cereais deve ser a maior agora nessa safra. Mercado de reposição tem trabalhado em alta desde o início do ano passado. Maioria dos pecuaristas está tendo prejuízos com a atividade de engorda. Sem critérios definidos, recria e engorda podem dar prejuízos ao pecuarista. O Agora Agro já está no ar. No rumo contrário do couro verde, o mercado do sebo bovino apresentou valorização na semana, em função da demanda em alta, principalmente para o setor de biodiesel. No Brasil Central, o sebo está cotado em R$ 2,45 o quilo, livre de imposto, alta de 6,7% em relação ao fechamento da última semana. Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, o produto está cotado em R$ 2,55 o quilo, nas mesmas condições, uma valorização de 8,5%, considerando o mesmo período. Para o curto prazo, a expectativa é de que as cotações continuem sustentadas. De acordo com a previsão de setembro do levantamento sistemático da produção agrícola, que foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a safra deve ser 0,4% maior do que a estimada na pesquisa do mês de agosto. A safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas deve fechar 2019 em 240,7 milhões de toneladas, ou seja, 6,3% acima da produção do ano passado. Entre os produtos que devem puxar essa alta está o milho, uma das 3 principais lavouras de grãos do país, cuja produção deve crescer 23% de 2018 para 2019. Outros grãos que deverão ter alta neste ano são o algodão, 39%, o feijão deve crescer quase 3%, o sorgo, 14,6% e o trigo deve crescer 3%. Por outro lado, 2 das principais lavouras devem fechar o ano em queda, a soja com menos 4% e arroz com menos 12%. A área colhida de cereais, leguminosas e oleaginosas foi estimada em 63 milhões de hectares, ou seja, 3,5% a mais do que no ano passado. Além dos grãos, outras lavouras importantes como a cana-de-açúcar, principal produto agrícola do país, que deve fechar o ano com queda de 1,2%, e o café, que deverá ter queda de 16%. O mercado de reposição tem trabalhado em alta desde o início do ano passado. Somente em junho e julho que houve assim uma retração pontual nas cotações devido aos entraves envolvendo a suspensão dos embarques de carne à China. Mas desde então os preços começaram a se recuperar. Entretanto, as variações semanais não haviam superado o patamar de 0,25%, na média de todos os estados e categorias analisados. Porém, nos últimos 7 dias, o mercado de reposição ganhou mais potência. Os preços dos animais tiveram alta de 0,4%, também considerando todos os estados e categorias pesquisados. A volta das chuvas trouxe mais ânimo para os compradores e movimentação no mercado de reposição, estimulando os aumentos nas cotações. Além disso, a baixa disponibilidade de animais colabora com esse cenário, considerando a média de preços de todas as categorias de machos anelorados, as cotações subiram em todos os estados analisados, com exceção do Maranhão, Acre e Tocantins, que ficaram estáveis. Já o Mato Grosso do Sul, São Paulo e Goiás foram os estados com as maiores altas semanais, sendo elas 1,5% no Mato Grosso, 1,1% em São Paulo e 1% em Goiás. No curto e médio prazos, com as chuvas mais regulares e em maiores volumes, e com o mercado do boi gordo ganhando força, valorizações mais intensas não estão descartadas.
E depois do intervalo você vai ver que a gestão na pecuária de corte é importante para aumentar a produção e a produtividade de carne bovina. A maioria dos pecuaristas está tendo prejuízos com a atividade de engorda. Sem critérios definidos, recria e engorda podem dar prejuízos ao pecuarista. É um minuto só, nós voltamos já. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Eu conversei com um especialista em gestão do agronegócio e nós falamos sobre a gestão da pecuária de corte. O resultado dessa conversa é que a maioria dos pecuaristas está tendo prejuízos. Confira. Eu vou conversar agora com o Antônio Schacker. O Antônio ele é um zootecnista e ele trabalha, vamos dizer assim, com gestão em propriedades rurais em nível nacional. Para você ter uma ideia hoje, o Antônio Schacker ele pode ser considerado hoje como um dos tops da gestão em agronegócio, principalmente em propriedades produtoras de carne. E nós sabemos, e você também sabe, principalmente você que é pecuarista, que a situação hoje da maioria dos pecuaristas brasileiros não está assim uma situação muito confortável. Muita gente reclamando do preço da arroba. Mas eu vou bater um papo com o Antônio Schacker e para ver se ele tem alguma receita, alguma informação importante para você. Schacker, a pecuária de corte, ela pode ser uma atividade lucrativa? Olá, Toninho, muito bom estar com você, como sempre. Não só pode, como é absolutamente lucrativa, porém, para uma pequena parcela, não para todo mundo. Por que para uma pequena parcela? Toninho, a gente acabou de fechar os números essa safra, e foi justamente essa semana, e 37% das fazendas tiveram prejuízo. Resultado médio das fazendas foi menos R$ 34,00 por hectare. E 15% teve um resultado acima de R$ 400,00 por hectare. Então a gente percebe que a atividade pecuária definitivamente é uma atividade apenas para pessoas altamente profissionais e que focaram em fazer uma pecuária de alta rentabilidade. Agora, Schacker, quando a gente fala uma pecuária profissional, uma pessoa profissional, significa fazer o seguinte, fazer as coisas certas. Quer dizer, não é suprimir um sal mineral, é melhorar uma pastagem, não é trocar de capim, é aproveitar o capim que você tem de uma forma racional. É mais ou menos isso? Exatamente isso, Toninho. O que fica muito claro para nós aqui sobre o que faz a diferença nessas fazendas é quando a fazenda tem um objetivo único muito claro. Você pode perguntar, mas que objetivo único muito claro? O objetivo é ganhar 15% sobre o que vale o rebanho. E todas as decisões técnicas definidas na fazenda são para a conquista desse objetivo. Então a grande diferença para essas fazendas que são mais rentáveis é que as pessoas sabem, no começo do ano, quanto ela tem que dar de lucro e aí constroem, decidem o que ela tem que fazer para conquistar isso, né? As fazendas que você dá essa assessoria, que você tem acompanhado, qual é a média, vamos dizer assim, de lucro? O que sobra para um produtor no final de uma safra? Quando acontece tudo o que a gente espera, por exemplo, a gente vê R$ 500 por hectare para a média dos 30% melhores. Hoje, por exemplo, nós estamos numa fazenda que entregou o dobro desses R$ 500 por hectare, né? Então a gente vê assim, apesar da gente ter gente com 30% ganhando R$ 500 por hectare, tem gente ganhando mais. Por outro lado, a grande maioria ganha menos que R$ 200 por hectare. E por que isso acontece? Porque o ganho de peso é o fundamento central do desempenho dessa fazenda, desde que a gente mantenha a margem. Eu diria assim que,
tão importante quanto ganhar peso é ganhar peso com margem. E a gente só ganha peso, ganha dinheiro na pecuária reduzindo os custos fixos. Então, o grande ponto é a pecuária profissional é aquela que o líder focou em ganhar 15%, montou um sistema de produção que supera 10 arrobas por hectare, mas nunca abriu mão da margem. E como que tem margem? Com menos pessoas, mais bem remuneradas e com menor custo fixo e com aumento de produtividade. Ou seja, detalhe na quinta casa da vírgula. Eu tenho observado também, pelo fato de conhecer muita gente, de participar de vários grupos, participar de uma série de eventos, que uma boa parte dos pecuaristas que eu converso está tendo, assim, vamos dizer, uma sobra financeira de R$100 para baixo. Esse pecuarista está tendo muito prejuízo ou está quebrado? Quando a gente está no nível de R$100 para baixo, é absolutamente urgente repensar toda a fazenda. Precisa de uma UTI. Precisa de uma UTI. Não tem caminho curto, não tem caminho rápido, não tem caminho fácil. Mas a gente precisa entender que existem duas fazendas, Toninho. A fazenda de outubro a março e a fazenda de março até outubro. E que de outubro a março, vamos dizer que grande parte das fazendas conseguem acumular algum dinheiro. Mas a estratégia de março a outubro é que tem separado as propriedades do ponto de vista de rentabilidade. Então, elaborar uma excelente estratégia de entre-safra que mantenha resultado, ter um gado geneticamente superior, como por exemplo a gente tem visto cada dia mais. Hoje tem animal que precisa comer 13 quilos de matéria seca para ganhar 1 quilo de peso vivo. E tem animal que come 4 quilos de matéria seca para ganhar 1 quilo de peso vivo. Tem fazenda que fatura 150 mil para cada funcionário e tem fazenda que fatura 500 mil para cada funcionário. Ou seja, então existem equipes de alta produtividade e equipes de baixíssima produtividade. Então eu preciso de um animal de alta produtividade, de uma pastagem de alta produtividade e de uma equipe de alta produtividade, tudo alinhado de uma forma com muita criatividade para gastar no máximo 70% do que eu faturo, porque também não adianta ter produtividade gastando todo o dinheiro que se fatura. Então a escassez traz criatividade e a regra é gastar 70% do que fatura. Se você estivesse diante de um grupo grande de pecuaristas, um grupo de pecuaristas precisando de uma orientação, o que você falaria para eles? Trago aqui 3 passos que podem mudar a vida de todo mundo. O primeiro passo é definir a meta, que é a meta de ganhar acima de 10% sobre o que vale o rebanho. Com essa meta, você define quanto de dinheiro a fazenda tem que te entregar. Então esse é o passo 1, começar escancarando a meta. O passo 2, Toninho, é baseado nesse faturamento, quantos animais ele precisa bater por ano. Aí você tem o segundo passo, que é definir tua previsão de receita, né? E o terceiro passo é baseado na tua meta financeira e na tua receita, qual é o máximo que você pode gastar e criar um projeto técnico que respeite esse aspecto. Então, quando a gente tem meta, Toninho, essa meta é clara, a gente consegue criar excelentes planos de ação e aí partir para a execução. Porque no final das contas, excelência operacional, fazer aquilo que se propôs a fazer da forma mais, com a maior qualidade possível é que vai fazer a diferença nisso. Então, ter meta, executar o plano e medir em cima, né? Pecuária é feita de detalhe, 10 gramas é capaz de aumentar 30% o lucro da fazenda, 10 gramas de ganho. Então, você imaginar o poder disso. Pois é, e a maioria não faz questão de 10 gramas. O que são 10 gramas? Nada. Pois é, exatamente. Nada do ponto de vista de desempenho. A gente consegue isso melhorando a parte, melhorando a altura de manejo, sem gastar 1 centavo. Grande parte das tecnologias que dobram o lucro da fazenda, você não precisa gastar 1 centavo. Eu falo assim, intensificar o uso de conhecimento, Tony. Se eu tivesse que dar um recado para a turma, vamos intensificar o uso de conhecimento, de manejo, de gestão e de motivação da equipe. De maneira geral, não seria interessante o pecuarista mudar pelo menos a forma de pensar e começar a enxergar a pecuária como uma atividade talvez até mais rentável do que a soja? Quando a gente analisa os resultados, vou contar um número aqui, Toninho. A gente também faz benchmark de soja. A média de resultado de soja também é negativa. Então, assim, o pessoal acredita que a soja é mais rentável que a pecuária? Nem sempre, nem sempre. Apenas os top rentáveis conseguem esse tipo de resultado. Então, da mesma forma que existe profissionalismo na pecuária, na soja é a mesma coisa. Então,
Mais importante é entender que não é fácil, primeiro ponto, que depende da liderança, dá muito trabalho e é detalhe. E a gente não pode abrir mão dos detalhes, do acompanhamento de perto para poder entregar uma pecuária de alta rentabilidade. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre recria e engorda. É um minutinho só e eu volto já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Luiz Antônio Monteiro. O Luiz ele é especialista em nutrição animal e nós vamos falar sobre recria e engorda, que é um tema muito interessante justamente para essa época do ano que nós estamos, que é outubro. É agora que a coisa começa a, vamos dizer assim, a esquentar as turbinas para a engorda de bovinos. Luiz Antônio Monteiro, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. É um prazer estar aqui. E para a gente discutir um tema que eu tenho certeza absoluta que vai mexer com você, que pode ser pequeno, médio ou grande. Quem tem propriedade rural, de maneira geral, quem mexe com leite, tem uns bezerrinhos e quer engordar, o negócio é agora. É isso mesmo? Sim, sem dúvida nenhuma. Então vamos começar falando o seguinte, nós temos duas épocas do ano, a época da seca e a época das águas. Então, aqui é um tratamento, aqui é outro tratamento. É isso mesmo? Sim. Vamos exemplificar com a seca. Sim. Você desmama um bezerro por volta de 180 quilos, suponho que seja em maio, né? E você tem duas opções de tratar desse bezerro. Você trata para ele ganhar peso ou você trata para ele não morrer. Não morrer. Bom, supondo que você dê, por exemplo, um tratamento com sal com ureia, que ele ganhe 100 gramas por dia ou deixe de ganhar. Você vai fazer um arroba no final do período de seca por mais de R$400. Isso é um absurdo. Quando você trata, gastando aí por volta de R$35 por mês com esse bezerro, 35 mais o custo fixo, que é cerca de 40, você vai fazer uma arroba de bezerro durante o período de seca, ganhando por volta de 400 a 500 gramas por dia, você vai fazer uma arroba por 150 a 180 reais. Então, isso muda completamente o panorama atual desse bezerro e o futuro, que um bezerro que deixou de ganhar, um que ganhou cerca de 3 arrobas na seca, são bezerros completamente diferentes. Monteiro, nós estamos entrando basicamente na época das águas, já tem algumas regiões aí que já estão com chuva, mas uma boa parte ainda não está. Mas vamos supor o seguinte, que um pecuarista ele tem aí condição de comprar aí 50, 100, 200, não importa a quantidade de bezerros. Agora, né? Agora, hoje, agora. O que ele deve fazer daqui para frente? Bezerro aí, aí vai ficar um detalhe. Bezerro na faixa de 8, 9 arrobas, exatamente, mais ou menos. Presta bem atenção. De 8 a 9 arrobas. Isso é muito importante. Então você pega um bezerro agora. E você tem também mais de uma opção de tratamento. Você pode dar um sal mineralizado, você pode dar um sal proteinado, ou você pode dar um proteico energético. Com cada um desses tratamentos, você vai obter um ganho diário. Com sal mineral, alguma coisa em torno de meio quilo por dia, agora nas águas. Um proteinado, alguma coisa em torno de 750 gramas por dia, nesse mesmo período. E se você der um proteico energético, vai ganhar 1 quilo. Bom. Então é o pecuarista que escolhe quanto ele quer ganhar. Exatamente. Ele vai escolher o tratamento que ele quer dar. E de acordo com o tratamento, é a época que você vai abater esse animal. Por exemplo, dependendo do tratamento que você fizer, esse bezerro hoje, que você começou a tratar hoje, ele pode morrer daqui 1 ano. Ou então ele pode morrer daqui 2 anos. Exatamente. Então, esse bezerro que você começou agora e tratou com sal mineralizado,
ganhando meio quilo por dia durante 6 meses, ele vai ganhar 90 quilos. Sim. 3 arrobas. Né? Já não dá para morrer então, com ela. ele não dá para ir para a terminação quando começar a seca. Quando você trata com proteico energético, que é o extremo, você vai terminar o período de chuva fazendo 6 arrobas nesse bezerro. Então, esse bezerro pode ser terminado ainda naquele período de seca seguinte. Talvez Agora, menos de um ano, né? Agora, o pecuarista vai falar, mas esse tratamento aqui, com sal mineralizado, é mais barato do que com proteico energético e do que com proteinado. Não é. O custo da arroba produzida no final período é o mesmo. Tem diferença de 5 a 10 reais por arroba produzida apenas. Entendi. Além disso, você vai deixar de ter um bezerro que terminou o período de chuva com pouco mais de cerca de 270 quilos, ou um animal que está próximo dos 400 quilos, que vai para a terminação. Quer dizer, de maneira geral, no meio da pecuária, a gente costuma dizer o seguinte: é você que escolhe a época que você quer abater os animais e o tempo que você quer ficar com ele. Quanto mais tempo você ficar, mais caro esse animal vai custar para você. Pode ter certeza absoluta disso. E tem muita gente ainda que pensa o seguinte: não, eu vou tratar com salzinho só para segurar. Esse tratamento com salzinho para segurar... Esse é o mais caro que existe. Esse é o mais caro que existe. Ou você parte para um sistema realmente produtivo, que seria a terceira opção de tratamento, com produto de primeira linha, fazendo com que esse animal ganhe o maior volume de peso possível na época das águas, porque é na época das águas agora que o custo da arroba é o mais barato. O que você disse é muito interessante, que é o mais caro, porque se você tratar bem, se você tratar mal, o custo fixo continua. Mesma coisa, o custo do pasto, nenhuma. O custo da mão de obra, o custo da funcionário, do medicamento, o custo do dinheiro que está investido no animal, isso somado é alguma coisa em torno de R$40 por mês. Então, a diferença vai ser você usar um sal mineral, que custa 7, ou você usar um proteico energético, que custa 40 por mês. Então, você faz deixar de gastar R$7 por mês, passar a gastar R$40 por mês. E no final do período, você vai fazer a arroba do mesmo preço. Isso aqui é muito interessante de ser colocado no papel e verificar se isso é ou não é verdade e criar coragem e testar o sistema. O pecuarista ele tem mania sempre de falar o seguinte: é muito caro. Não, isso aqui é muito caro, esse produto é caro. Só que ele, pelo fato de não ter um planejamento, de não fazer a conta certinha no lápis como deve ser feito, ele pensa, ele imagina, ele sonha que determinado tipo de tratamento, um é mais barato e outro é mais caro, que esse mais barato vai dar o mesmo resultado, mas não vai não. E vai pesar depois no bolso dele. A sorte do pecuarista é que a pecuária aguenta desaforo, né, Monteiro? Aguenta muito desaforo. Muito desaforo, né? Muito desaforo. E outra coisa que eu tenho sempre dito aqui é que a nossa pecuária tem duas coisas: o Nelore e o Braquiara. Esses dois aguentam um desaforo que é, sem sombra de dúvida, muito descarado, né? Agora, pelo Nelore aguentar muito desaforo, é o problema de o indivíduo tratar mal e, no final das contas, ele não tem um animal que morreu só. Inclusive, o Monteiro fez um tratamento agora, eu já trouxe aqui várias vezes aqui no programa, de um confinamento de bezerros e que, claro, se tornaram animais adultos no prazo de 10 meses, tudo confinado a pasto. E isso que nós estamos falando aqui agora é justamente o trabalho que vocês já terminaram. É o que antecede o sistema de confinamento sem volumoso. Sem volumoso. É a preparação do animal para que ele vá ao sistema sem volumoso, permaneça mais 3 meses e vá para o abate aos 2 anos de idade. Aos 2 anos de idade, onde você pega um preço diferenciado da sua arroba, não precisa de silagem e você fica com o animal por volta aí de 10 a 11 meses, 12 meses no máximo na sua fazenda. O seu giro é mais rápido e o seu ganho é muito maior. É mais ou menos isso. Exatamente. Né? Entre ele chegar na sua propriedade com 7, 8 meses e sair aos 20, 23 meses de idade. É muita diferença, né, Monteiro? Eu acho que a pecuária está tomando um rumo diferente. Né, esse rumo não tem volta. Não tem mais volta, né? Inclusive o sal mineral, você pode ter certeza absoluta que talvez esteja até com os dias contados, né? A tendência é diminuir o uso. Não há nenhuma dúvida.
É verdade. Bom, Monteiro, se alguém quiser alguma informação, tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, pode ligar para você? A hora que quiser. Qual que é o seu telefone? Meu telefone é o 62 9973 5249. Então vamos repetir. Se você quiser bater um papo com o Monteiro, perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, o telefone é 62 9973 5249. Luiz Antônio Monteiro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. E eu tenho certeza absoluta que nós ajudamos muita gente agora. Muito obrigado, Monteiro. Eu que agradeço. Muito obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: quem nunca cometeu um erro, nunca tentou algo de novo. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.